Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio, volume 3 de 2021, semana 1. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 1 do PET 3, do primeiro ano, nós vamos falar sobre a notícia, que é um gênero textual que apresenta o registro de fatos de interesse geral, sem que a opinião de quem a escreve a respeito dos acontecimentos seja explicitada. E a sua finalidade é informar, por meio de um relato, as circunstâncias em que ocorreram os fatos registrados. Então, primeiramente, vocês vão fazer a leitura desse exemplo de notícia aqui, ó, que é micromobilidade cresce durante a pandemia, e aí nós vamos responder as questões. Número 1. Essa notícia foi publicada em um site da internet em 4 de abril de 2021. Por que a indicação da data de publicação é importante em uma notícia, seja ela impressa ou digital? É porque o leitor precisa situar o fato noticiado no tempo, identificando se trata-se de uma notícia atual ou não. Do contrário, ele pode fazer julgamentos errados, pois se a notícia for velha, os fatos relacionados já poderão ter mudado ou poderão não ter mais relevância. Aqui eu escrevi errado, né? Tira esse ão aqui, ó, é só ter. Os fatos poderão não ter mais relevância. 2. O título da notícia lida fornece alguma indicação concreta sobre o fato noticiado? Justifique. Sim, pois o título Micromobilidade cresce durante a pandemia resume o acontecimento que será detalhado ao longo do corpo da notícia. Questão 3. A notícia lida apresenta um subtítulo. Texto curto que aparece logo abaixo do título para completar seu sentido ou ampliar a informação. Identifique no subtítulo alguns de seus componentes. Letra A, quem fez? Então, é quem fez o fato que está sendo detalhado lá no subtítulo. Então, é essa organização aqui chamada Movit. Letra B, o que fez? O que a Movit fez? Produziu um relatório global mostrando que o uso de bicicletas e patinetes compartilhadas ou compartilhados se tornou mais comum no Brasil ao longo de 2020. Questão 4. O que parece ter impressionado mais o gerente geral do Movit no Brasil, Pedro Palhares? O que mais o impressionou é a crescente importância da mobilidade urbana, cujo planejamento será revolucionado graças às tecnologias de coleta e análise de dados sobre o assunto. Questão 5. Explique o uso das aspas, sinais de pontuação usados para realçar certa parte do texto no trecho seguinte retirado da notícia. Então, você tem esse trecho aqui, ó, que está entre aspas, é para você explicar qual que foi o motivo, a razão desse trecho ter sido apresentado entre aspas. Eu vejo isso como um grande público em potencial. Em 2019, eram 60% que não usavam. O índice vem caindo à medida que mais gente vai conhecendo a micromobilidade, pontua Palhares. As aspas foram usadas para marcar uma citação, ou seja, o trecho, entre aspas, representa a fala de um entrevistado. Questão 6. Qual é o tempo verbal predominante na notícia lida? Explique por que essa forma verbal é utilizada. Então, eu voltei aqui no texto, e aí eu marquei para vocês os verbos que estão no passado e os verbos que estão no presente. Esse texto aqui, basicamente, ele é organizado com esses dois tempos verbais.
verbos no passado, que são esses que estão marcados de verde, e verbos no presente, que são esses marcados com essa cor laranja aqui. E aí vocês vão observar que tem mais verbos marcados de laranja. Portanto, o tempo verbal que predomina aqui nesse texto é o presente, tá certo? Tem muito verbo aqui no passado, mas tem mais verbos no presente. Aí é para a gente explicar por que esse tempo verbal presente foi priorizado nesse texto. Predominam os verbos no presente. Isso ajuda a transmitir no texto a ideia de atualidade do assunto e dos dados estatísticos apresentados. Então, esse que foi o objetivo do uso dos verbos no presente, é ressaltar a atualidade do assunto e dos dados. Então é isso, pessoal, essa foi a correção da semana 1 do PET 3 do primeiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas se vocês puderem para me ajudar e continuem comigo aqui no canal para acompanhar as correções das próximas semanas. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau! Letra C. Para quê? Ou seja, para que a Moovit produziu esse relatório? É para apresentar dados com relação ao uso de veículos de micromobilidade, como bicicletas e patinetes.